Chamo para julgamento o recurso extraordinário 979742, procedente do Amazonas, da minha relatoria, e o recurso extraordinário 1.212.272, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. No recurso extraordinário da minha relatoria, discute-se se o direito à liberdade religiosa justifica a imposição do custeio pelo poder público de tratamento de saúde com as convicções religiosas, compatível com as convicções religiosas do paciente, em a instituição credenciada pelo SUS, fora da localidade de residência do paciente, custeio inclusive de acompanhante e das despesas de locomoção. Na sessão de 19 de setembro de 2024, eu votei pelo desprovimento do recurso e pela fixação da seguinte tese: 1. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. E 2. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora do seu domicílio. E fui acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e André Mendonça. Depois do debate, foram acrescentados ao voto, na ementa, a seguinte proposição, a seguinte frase: a recusa de transfusão de sangue somente pode ser manifestada em relação ao próprio interessado, sem se estender a terceiros, inclusive e notadamente filhos menores. Porém, havendo tratamento alternativo eficaz, conforme a avaliação médica, os pais poderão optar por ele. Combinação da proposta do ministro Dino com o ministro Luiz Fux. Ainda como produto dos debates, ficaram acrescentados ao voto duas passagens, que são as seguintes: esse direito à autodeterminação informada encontra respaldo na Convenção de Oviedo, que foi descoberta pelo ministro Alexandre de Moraes do Conselho da Europa de 1997, segundo a qual qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser realizada após informação adequada e consentimento do paciente, que pode revogá-lo a qualquer tempo. Do mesmo modo, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, prevê que qualquer intervenção médica deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido, revogável a qualquer tempo. E acrescentei também, a pedido, creio que do ministro Zanin, mas por fruto dos debates, o seguinte item: no ordenamento jurídico interno, a autodeterminação informada também encontra lastro na Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, Resolução do Conselho Nacional de Saúde 553 de 2017, que estabelece o direito à informação sobre as possibilidades terapêuticas, o direito ao consentimento e o direito à recusa do tratamento. Na Resolução 2232 de 2019 do Conselho Federal de Medicina, que prevê hipóteses em que se admite a recusa terapêutica, e na Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece que, em caso de diretivas antecipadas, a vontade do paciente deve ser considerada, inclusive quando ele estiver incapaz de se comunicar ou de se expressar. Esses foram os acréscimos solicitados. Continuo o relato agora, passando para o caso... Presidente, apenas para auxiliar Vossa Excelência, todos os itens do debate de fato constam, salvo um que eu apresentei e acho que o ministro Zanin acompanhou, que é sobre, creio que o ministro André também. Em nenhuma hipótese, o médico será obrigado a realizar procedimento alternativo contra a sua autonomia profissional. Quem fala é o ministro Flávio Dino, à direita, na ponta da bancada. Exoneração da responsabilidade do profissional.
houve essa proposta, não sei se o ministro Gilmar se pronunciou, enfim. Eu não tenho objeção a ela, não foi debatido, mas me parece a objeção... O STF decide... Assim, a objeção de consciência tem fundamento constitucional. Isso, foi, era para constar, explicitar, foi a formulação Vou fazer constar. Obrigado, presidente. E agora, sobre recursos extraordinários... Mendes, que é o RE 1.212.272, decide se paciente pode recusar transfusão por fé religiosa. Possibilita que testemunhas de Jeová se recusem a receber transfusão de sangue em cirurgia. O ministro julgou prejudicado o recurso extraordinário e propôs a fixação da seguinte tese: é permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde por motivos religiosos é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretiva antecipada de vontade. E 2, é possível a realização de procedimento médico disponibilizado a todos pelo Sistema Público de Saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre e informada e esclarecida do paciente. E o ministro Gilmar foi acompanhado por mim e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e André Mendonça. Esse é um relato do que se passou na sessão anterior e passo agora a palavra ao ministro Cássio Nunes Marques. Boa tarde, ministro Cássio. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência. Cumprimento todos os colegas, nas pessoas do decano, ministro Nunes Marques participa por videoconferência. Cumprimento o vice-procurador-geral da República, Alexandre Espinosa, senhora secretária da sessão, senhores advogados. Tem cabelos castanhos, curtíssimos, usa terno preto, camisa branca, gravata cinza estampada. Acompanhei os debates e vi que... Ao fundo, fachada do STF. Talvez eu tenha feito um comentário após essa proposta última do ministro Flávio Dino, porque essa é a discussão contida na DPF 618, sobre a minha relatoria, mas não faço nenhuma objeção e, em sendo a vontade do plenário, seja deliberada agora e depois a outra pode ser votada, inclusive a DPF, no nosso plenário virtual. Eu estou de acordo com a proposta percúria, né? Já consolidada por Vossa Excelência. Vossa Excelência se refere à objeção de consciência, certo? Isso, porque a DPF 618 ele trata exatamente das resoluções do Conselho Federal de Medicina que, consagrando a nossa legislação constitucional e infraconstitucional, garantem esse direito de recusa do médico diante de circunstâncias como a falta de estrutura, a própria falta de expertise do profissional a fazer um procedimento alternativo. Mas, diante da proposta, eu acolho, né? E praticamente esvazia a DPF, o que facilita também a nossa vida no novo julgamento que já pode ser realizado em sede plenária virtual. Okay. Vossa Excelência, portanto, acompanha em ambas os relatores. Muito obrigado, ministro. Exatamente. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. O ministro Alexandre de Moraes está à direita na bancada. Colegas, cumprimento o doutor. Tem pele clara, é completamente calvo, usa toga e terno pretos, camisa branca, gravata marrom estampada. O Procurador-Geral da República e é o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, com quem tive a honra de, até junho, trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, eu juntarei voto... O STF decide se a liberdade religiosa o julgamento se reinicia hoje, justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado desses dois casos, pela União. Os dois casos... E se esse direito permite a pessoa exigir procedimento cirúrgico que não esteja previsto no Sistema Único de Saúde, o SUS. Religiosa, onde o conflito se dá entre a escolha da pessoa, a disponibilidade da escolha à saúde ou à própria vida e o respeito às suas crenças religiosas. E a outra, o outro caso, o tema 952, também diz respeito à crença religiosa e a possibilidade ou não de oferecimento e custeio por parte do Estado, como foi
como foi debatido na sessão passada, o custeio, inclusive, de transporte, de estadia, para que fosse realizada, ou para que possa ser realizada essa terapia alternativa. Há já vários precedentes, inclusive 2 de minha redatoria, a que Vossa Excelência também se referiu em seu voto, um que tratava do ensino, o ensino religioso, e o outro que tratava do ensino domiciliar, que tem um fundamento basicamente norte-americano da questão religiosa. E nesses dois casos, como disse, que ficaram da minha redatoria, eu já reafirmei várias vezes, assim como no caso de redatoria do ministro Edson Fachin, sobre o sacrifício de animais por adeptos de religiões de matriz africana, a necessidade absoluta de respeito à fé alheia, ou mesmo, é o que a Constituição consagra, o respeito à ausência de qualquer crença religiosa, porque a liberdade religiosa, assegurada constitucionalmente, consagra também o respeito ao ateísmo. Isso, em várias oportunidades, isso é esquecido, mas a Constituição consagra a liberdade de acreditar em qualquer fé e também nenhuma fé. E ninguém pode ser prejudicado ou favorecido em virtude disso. E ao consagrar a liberdade religiosa e a ampla liberdade de crença e de culto, e isso também é muito importante, porque a questão aqui trata não só da crença, mas do culto, e até 1891, até a nossa Constituição de 1891, o Brasil só consagrava a liberdade de crença. A nossa Constituição de 1824 não consagrava ampla liberdade de culto. A liberdade de crença era garantida, só que somente a Igreja a Católica Apostólica Romana, que era a religião oficial do Império Brasileiro, tinha direito a culto religioso. As demais religiões só poderiam fazer, e era texto expresso da Constituição do Império, só poderiam fazer dentro de locais particulares, sem qualquer sinal exterior de que houvesse um culto religioso. Então, isso foi uma conquista republicana, a ampla liberdade de crença e de culto, ao lado também do Estado laico. Em 1891, o Brasil aboliu o Estado laico, o Estado confessional, que também era católico apostólico romano. O Brasil, nisso, foi quase 100 anos, 80 anos, aboliu antes da Argentina, que só em 94 aboliu o Estado confessional, do Chile também, que só na década de 70, final da década de 70, aboliu o Estado confessional. Isso significa que o Estado, ele não consagra, o Estado não escolhe, não consagra uma única religião, respeita todas, e, ao mesmo tempo que deve respeitar todas as confissões religiosas, o Estado, o poder público, também não deve ser subserviente a nenhuma delas. Nenhuma das religiões pode ditar normas ao poder público. Isso é o Estado laico. O respeito, a tolerância, a crença e cultos deve ser totais. Agora, o Estado também não pode ser subserviente e seguir determinado culto religioso. É isso exatamente que a Constituição consagra. Dentro dessa... O STF decide se liberdade religiosa cada caso justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado pela União e se esse direito permite que a pessoa exija procedimentos cirúrgicos que não estejam previstos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Onde o Estado não deve ser subserviente a Vota nenhuma o ministro religião, Alexandre de Moraes. E a consagração da liberdade religiosa, culto, crença e culto, onde também o Estado não pode ser subserviente, mas o Estado não pode impor a sua vontade contra os dogmas religiosos de determinada pessoa. E aí, presidente, nesse caso,
me parece que não há dúvidas, fazendo de forma bem resumida, não há dúvidas de que o Estado não poderia impor às pessoas que professam a crença de testemunha de Jeová, impor uma transfusão de sangue, desde que, obviamente, a pessoa seja capaz, maior e capaz. Isso, e Vossa Excelência lembrou agora da Convenção de Oviedo, aprovada na União Europeia, mas também a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, em seu artigo 6º, também para todo tipo de intervenção médica, exige, para qualquer tipo de intervenção médica, exige o consentimento prévio, livre, esclarecido de maiores de idade, de pessoas capazes. Há também, salvo engano, foi o ministro André que lembrou os enunciados da Justiça Federal, enunciados que também colocam a necessidade de se averiguar se essa vontade é livre, consciente e válida. Então, obviamente, a partir da vontade livre, consciente e válida, o Estado não estaria sendo subserviente a uma determinada religião ao deixar de impor a transfusão de sangue. Então, não fere a laicidade do Estado, mas o Estado estaria impondo a sua vontade contra um dogma muito caro aos testemunhas de Jeová. Estaria ferindo um dogma que é uma das bases da crença religiosa de inúmeras pessoas. Então, não é possível, a meu ver, essa imposição. E eu cito no voto, e não vou aqui cansá-los, mas cito, inclusive, a legislação editada em 2012, em Portugal, também tratando dessa questão e tratando de outra questão importante, que relembrei, consta na Convenção de Oviedo, e foi uma preocupação do ministro André, do ministro Cristiano Zanin, a questão do testamento vital. A Lei 25/2012 de Portugal trata cria um registro nacional de testamento vital. A possibilidade da pessoa já antecipar, no caso da sua incapacidade de determinado consentimento para determinadas intervenções médicas, a pessoa maior de idade capaz, ela manifesta antecipadamente a sua vontade. Então, também é possível, e me parece que nós devemos também aceitar isso, se houver uma manifestação antecipada. Já temos isso, presidente, colega, já temos isso na legislação em relação à doação de órgãos. As pessoas podem, antecipadamente, dizer da sua vontade de doar os seus órgãos, isso consta na cédula de identidade no RG. Então, nós já temos uma espécie aqui desse testamento vital antecipado. Então, desde que seja maior e capaz, me parece que não há nenhum problema em relação a isso. Então, eu aqui comungo com os demais votos no sentido de que seria uma imposição estatal a ferir a crença religiosa dos testemunhas de Jeová, obrigar uma pessoa maior e capaz e que de forma consciente, voluntária e consciente se nega a transfusão, impor esse tratamento. E se não pode impor esse tratamento, obviamente, não vai acarretar a morte dessa pessoa ou um prejuízo à sua saúde. Na verdade, os dois temas de repercussão geral, eles são complementares, porque se não pode impor e existe um tratamento alternativo, qual seria a opção? Eu não posso impor, então a pessoa que morra, ou a pessoa piore. Não, eu não só não posso impor, como eu tenho o dever, porque é dever do Estado a saúde, eu tenho o dever de fornecer o tratamento alternativo
desde que, obviamente, e nós estamos discutindo isso em outro processo, a questão dos tratamentos alternativos, desde que haja comprovação da eficácia desse tratamento, desde que o SUS forneça esse tratamento. Se o SUS reconhece esse tratamento, fornece esse tratamento, a meu ver, também é dever do Estado esse fornecimento. Então, presidente, com essas rápidas reflexões, acompanho integralmente não só Vossa Excelência, como também o ministro Gilmar, com as considerações feitas anteriormente. Eu, presidente, já disse na sessão passada, em que me parece que a maioria tenha aderido à propositura de Vossa Excelência do maior capaz e voluntária, a vontade consciente constar na ementa, eu entendo que deveria constar na tese. Mas como o ministro Flávio Dino bem lembrou, se vai constar na tese que tem que ser maior capaz consciente, obviamente, contrário senso, o menor não poderá. Ficaria mais claro, mas só como observação. Então, acompanho Vossa Excelência, acompanho o ministro Gilmar. Muito obrigado, ministro Alexandre. O ministro Alexandre comentou incidentalmente sobre a questão da doação de órgãos. Gostaria de lembrar que o CNJ lançou uma campanha pela doação de órgãos com grande sucesso e que permite que online a pessoa faça a doação de órgãos com a confirmação pelo cartório. É uma página que se chama Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, AEDO. E, portanto, qualquer pessoa que tenha interesse em fazer a doação de órgãos, existe uma fila de milhares de pessoas precisando de órgãos. Se tiver registrado em cartório, isso fica numa base de dados e, quando a pessoa se for, é possível acessar essa base de dados e saber que essa pessoa doou órgãos para que ele seja utilizado por quem tenha necessidade. De modo que gostaria de lembrar e estimular todas as pessoas. Eu mesmo inaugurei a página doando os meus, espero que daqui a muito tempo, mas em algum momento seja útil para alguma outra pessoa. E recomendaria a todas as pessoas que não têm alguma convicção religiosa em contrário que fizessem isso, porque a gente ajuda a salvar vidas. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin, que está no encontro de cortes constitucionais no Peru, representando o tribunal? Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. O ministro Edson Fachin tem pele branca rosada, cabelos lisos, grisalhos, levemente calvo na parte de cima, usa óculos de armação metálica retangular, leve, usa bigode curto e grisalho. Veste toga preta, terno cinza, camisa clara e gravata escura. Ao fundo, a fachada do STF com a estátua da Justiça Cega. 1.212.272 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, nada obstante, ressalto muito rapidamente alguns breves pontos apenas para evidenciar que o tribunal, ao se colocar na linha que Vossa Excelência, em boa hora, trouxe para definir essa matéria, segue um conjunto de diretrizes na jurisdição constitucional já manifestadas em tema de liberdade religiosa, liberdade de crença e de consciência, como, por exemplo, aqui já mencionado, quando tratamos da Lei 11.915 do Estado do Rio Grande do Sul e a liberdade religiosa em ritual, em cultos e liturgia das religiões de matriz africana, cuja redação para o acórdão daquele extraordinário 496-601, a mim coube. Assim também decidimos, no recurso extraordinário 1.099.099, da minha relatoria, bem como sobre a laicidade estatal, que não significa constranger a pessoa a levar a sua própria renúncia da fé, o que representaria um desrespeito
O STF decide se a liberdade religiosa justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado pela União e se esse direito permite que a pessoa exija procedimentos cirúrgicos que não estejam previstos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Já me antecederam explicitaram, quer em julgamentos desse tribunal, quer na própria Constituição, nomeadamente o inciso 6º do artigo 5º da nossa Constituição, quer mesmo no Pacto de São José da Costa Rica, especialmente no seu artigo 12. Portanto, além do fundamento nesses precedentes relevantes na Constituição, também temos inúmeras formulações na literatura jurídica que dão conta dessa ordem de ideia, desde a clássica formulação do conceito da ética da cidadania democrática, como inicialmente pensado por Jürgen Habermas, no antigo texto publicado por ele no Jornal Europeu de Filosofia em 2006, reconhecendo, portanto, o diálogo entre fé e saber, e que menciono detidamente no meu voto, como também, senhor presidente, em segundo lugar, além desse amparo, portanto, a liberdade religiosa, jurisprudencial, legislativa e do ponto de vista da formulação da literatura, entre nós, inúmeros constitucionalistas, e Vossa Excelência, presidente, a rigor, é o autor de um verdadeiro tratado sobre esse tema, no estudo que já foi mencionado e publicado antes mesmo de Vossa Excelência adentrar a este tribunal como acadêmico e professor, ao tratar de um segundo ponto que eu também realço, que é a questão da autodeterminação. Aqui, apenas gostaria de projetar luz sobre esse aspecto. No parecer da Procuradoria-Geral da República, fala-se de uma autodeterminação condicionada à existência de tratamento alternativo. Eu estou acentuando na minha declaração de voto que esse condicionamento não atende à manifestação íntima da liberdade religiosa, tal como pleiteado. Estou, portanto, sustentando na linha do que o amicus curiae veio aos autos e assim expôs o Instituto Brasileiro de Direito Civil, uma compreensão mais abrangente da autodeterminação. E é claro que há responsabilidade por essas escolhas. Nesse estudo de Vossa Excelência, que repiso várias passagens nessa declaração de voto, Vossa Excelência mesmo afirmou, e me permito reproduzir, presidente, as vossas palavras. A relevância da ideia da autonomia moral é intuitiva, uma vez que se cuida de investigar a legitimidade de uma escolha pessoal baseada em argumento religioso, cujas consequências são potencialmente fatais. De fato, é possível tratar da gravidade das consequências, como Vossa Excelência fez na revista trimestral de Direito Civil sobre exatamente esse tema, já no ano que já vai um pouco longínquo de 2010. Portanto, presidente, eu estou realçando esses aspectos, como também mencionando nessa declaração outros autores, dentre eles a do professor Jaime Weingarten Neto, que estudou também essa matéria, e subscrevendo a preocupação com as crianças e adolescentes, ou seja, destacando no sentido mesmo de separar esta situação, tendo em vista a condição de vulnerabilidade. E isto significa, portanto, que aqui a intervenção que se coloca atinge um outro patamar do ponto de vista do exercício da liberdade. Também subscrevo, nada obstante o fundamento constitucional da objeção de consciência, a necessidade mesmo, e além da oportunidade, como realçar os ministros Flávio Dino e André Mendonça, de ressalvar qualquer responsabilidade médica nessa seara. Por isso, e por todas as demais razões já expostas que estão nessa declaração, senhor presidente, estou acompanhando Vossa Excelência e o eminente ministro Gilmar Mendes, inclusive nas teses em ambos os recursos ordinários, e é como voto. Ministro Fachin, antes, talvez... Obrigado, ministro Fachin. Ministro André, por favor. Agradeço, senhor presidente. Saudando o ministro André Mendonça está à direita na bancada.
Procurador-Geral da Tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos. Usa toga preta, terno azul marinho, camisa azul clara e gravata azul escura. Eu deixei para fazer essa intervenção ao final do voto do ministro Fachin, porque na última sessão STF decide se a liberdade religiosa justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado pela União e se esse direito permite que a pessoa exija procedimentos cirúrgicos que não estejam previstos no Sistema Único de Saúde. Que também já está consignada por Vossa Excelência, e creio que pelo ministro Gilmar Mendes, e ela trata da questão da objeção de consciência do médico em relação a um determinado tratamento específico, mas ela trata também no direito de recusa do paciente em relação a algum tratamento. E no meu voto consignei, em função do artigo 4º dessa resolução, que não seria dever do médico, diante da recusa do tratamento que demandasse transfusão de sangue, o fato de encaminhar uma representação às autoridades competentes. Abro aspas, Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar, etc. Ou seja, se há um direito do paciente, não é um dever do médico fazer uma representação por eventual ilícito praticado por esse paciente. Então, não que deva constar na tese, talvez nem da ementa, mas acho importante, ao menos que no voto dos eminentes relatores, porque está se construindo uma decisão colegiada muito por consenso até aqui, que nós constássemos que não há esse dever. Para o caso do tratamento recusado pelos testemunhas de Jeová nessas circunstâncias em que estamos reconhecendo o direito, o dever de uma representação às autoridades competentes. É natural. Se nós estamos dizendo que é legítimo, está excluída a ilicitude. Exatamente. Né? Acho que apenas fazer esse registro no corpo dos correspondentes votos. Agradeço, senhor presidente. Obrigado, ministro André. Como voto o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência. O ministro Luiz Fux também está à direita na bancada. Queria saudar Sua Excelência. Tem pele branca rosada, cabelos grisalhos, lisos, volumosos. Usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata escura. Saúdo todos os colegas, os advogados presentes da comunidade Testemunhas de Jeová. Senhor presidente, é uma causa daquelas relevantes que nos impõem, digamos assim, um trabalho dedicado e aprofundado. Então, também vou juntar voto, mas gostaria de destacar alguns pontos aqui que são as minhas premissas para chegar a uma conclusão. E, no meu modo de ver, a premissa basilar na presente discussão é de que, independentemente do motivo da recusa a determinado tratamento ou procedimento médico, deve sempre prevalecer a vontade do paciente plenamente capaz, em respeito, assim como Vossa Excelência e todos os demais destacaram, à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, à autodeterminação e à saúde. Eu anoto que a Corte de Nova York, julgando uma apelação de 1914, do Justice Benjamin Cardoso, estabeleceu exatamente que uma moderna compreensão da relação médico-paciente tem sempre lugar o consentimento informado, considerado a saúde como bem da vida e também considerada a pessoa dotada de capacidade para decidir a sua sorte. Nesse particular, senhor presidente, não sei se haveria alguma necessidade que a pessoa pode ser capaz, mas, no momento, ela não está na sua plena capacidade. Inclusive, como o ministro Alexandre mencionou no Testamento Vital, no livro do professor Ronald Walker, que fala sobre o domínio da vida, ele salienta isso, que às vezes a pessoa é capaz, mas num determinado momento ela não está na sua plena capacidade. Talvez, de alguma maneira, encartar isso na nossa... Mas nós destacamos aqui, aí se ela tiver manifestado previamente a sua vontade... Ministro Luiz Roberto Barroso. Então, eu digo aqui também, destaco, senhor presidente, na pesquisa que eu fiz... STF decide se a liberdade religiosa justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado pela União e se esse direito permite que a pessoa exija procedimentos cirúrgicos que não estejam previstos no SUS, Sistema Único de Saúde.
e culturais estabeleceu o direito à saúde como encartado no direito à autodeterminação e de não sofrer intervenções não assistidas. Inclusive, vale a pena lembrar que o novo Código Civil já estabelece, no capítulo referente aos direitos, à personalidade, essa possibilidade de não se promover nenhuma intervenção contra a vontade do paciente. E também, no tocante à transfusão de sangue, destaca-se que é um procedimento médico e, como qualquer outro, tem os seus custos e os seus riscos, de sorte que a pessoa interessada, adequadamente informada de todas essas circunstâncias, ela pode optar por não realizar, por diferentes razões, inclusive não religiosas. Eu relembro 2 fatos trágicos da história da cultura brasileira, que foram as mortes de Enfio e do Betinho, que eram hemofílicos e se submeteram à transfusão de sangue com sangue contaminado. Eles não eram testemunhas de Jeová. Então, até uma pessoa plenamente capaz, que não tem nenhum credo, pode se recusar a fazer, e há riscos que nós já vimos pela experiência prática. A natureza religiosa da recusa, do meu modo de ver, de nenhuma maneira pode afastar a necessidade de um consentimento livre e informado para que determinado procedimento seja realizado nos termos do Código Civil. No rol dos direitos fundamentais, aqui já se destacou que a Constituição estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas. A liberdade religiosa, ela não é exercível apenas no âmbito público, mas apenas e também no âmbito privado e público, conforme destacou o ministro Edson Fachin na DI 2566, julgada aqui pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. E essa dupla dimensão da liberdade de crença é igualmente reconhecida na Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o nosso Pacto São José da Costa Rica. A liberdade de manifestação externa da religião não se esgota, isso aqui é importante, não se esgota no exercício do culto enquanto ritual ou solenidade. Não é só tolerar a solenidade, mas também significa a proteção constitucional da possibilidade de comportar-se conforme a própria crença, que é basicamente aquilo que os testemunhos, seguidores de testemunhos de Jeová estão aqui pleiteando. Aqui, certamente, do conhecimento de Sua Excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Constitucional Alemão, no caso aqui mencionado, que eu cito nessas poucas premissas, reconheceu o tribunal a liberdade religiosa em sua faceta externa, abrangendo o direito de agir conforme a sua própria crença, que faz essa diferença. Não é só tolerar os cultos, é também obedecer, respeitar, que se comportem conforme a sua orientação. E a inobservância da vontade declarada em conformidade com a religião ou crença traduz verdadeira discriminação religiosa repudiada pela Constituição Federal Brasileira e pelo direito internacional, como se observa do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana, os artigos aqui mencionados, Declaração Universal e a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância. Destaco que a transfusão de sangue contra a vontade do paciente, ainda que compare em ordem judicial, tal como a ilustrada, por exemplo, trazida nos autos, configura tratamento desumano e degradante. Ou seja, obrigar a mesma coisa que nós decidimos aqui. Ninguém pode ser levado à força para se vacinar, ninguém pode ser levado à força para fazer o exame de investigação de paternidade e mutatis mutandis também não se pode. Uma decisão judicial obrigar uma pessoa a fazer aquilo que contraria a sua própria dignidade humana. A violação do direito à saúde também se configura por proteção insuficiente se a pessoa é deixada ao desamparo, forçada a optar por uma vida digna ou a morte, quando existem tratamentos alternativos razoáveis, como aqui foram mencionados. Então, há tratamentos alternativos já implementados.
Por isso é que nós devemos buscar, e acabamos buscando, conseguindo, percuriam essa humanização do direito fundamental à saúde e à própria liberdade religiosa. A incidência do direito à adaptação razoável no campo religioso já foi reconhecida também pelo Supremo Tribunal Federal ao acolher essa possibilidade de realização de etapas de concursos em datas e horários distintos. No tema 386, nós respeitamos a liberdade de quem não pretendia, deveria obedecer o período sabático, como indica a religião judaica. A oferta de obrigação alternativa para cumprimento dos deveres funcionais, nós também reconhecemos essa possibilidade em razão da liberdade religiosa e, ultimamente, reconhecemos a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos e documentos oficiais, quando julgamos o caso de uma freira, e aqui mencionamos também a religião islâmica. No caso, a acomodação da recusa à transfusão mostra-se deveras razoável, tanto mais que se verifica que o SUS é capaz de adaptar a oferta do serviço de saúde às necessidades religiosas em debate, considerando, inclusive, que o sistema público já contempla alternativas ao procedimento transfusional tradicional, bem como possui, isso também é importante, o presidente já possui o programa de tratamento fora domicílio, TFDS-SUS, que possibilita o atendimento realizado em localidade que conte com estabelecimento com técnica e material habilitado. A 63ª Assembleia Mundial da Saúde exortou os Estados-membros da OMS a implementar o programa de gerenciamento do sangue do paciente, Patient Blood Management, de sorte a conferir maior efetividade ao direito à saúde da população em geral, sem qualquer discriminação. E nessa metodologia centrada no paciente, baseada em evidências, o atendimento é preparado de modo a fazer desnecessária a transfusão de sangue de terceiros, diminuindo os custos e os riscos implicados na política pública tradicional. Inclusive, eu trago aqui um dado que já se iniciou esse programa no Ceará e aqui no Distrito Federal, no início de 2024, criou-se um grupo de trabalho para estudar a implementação dessa metodologia no sistema distrital e também servindo como exemplo o Hospital Universitário da Unifesp, com emprego desse BPM em algumas áreas. Então, com essas premissas rápidas, evidentemente, estou acompanhando integralmente. Eu só trago essa preocupação que o ministro Alexandre aqui mencionou, senhor presidente, em termos de explicitação, que é a questão da criança e do adolescente. Eu fiz duas anotações aqui. Se houver a possibilidade de ouvir os pais, deve prevalecer a decisão por eles tomada, inclusive sobre a utilização de tratamentos alternativos eficazes. Como acho que, de alguma maneira, está dito isso da tese. Agora, há situações irremediáveis. Aí é que é o problema, né? Em que realmente não houver alternativa viável em tempo hábil para adotá-la, com risco de morte da criança ou do adolescente. Aí eu entendo que, nesse caso, deve prevalecer o direito à vida realizando essa transfusão de sangue. Ok. Estamos todos de acordo quanto a isso também. Como vota o ministro? Ministro Dias Toffoli está em licença médica. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. O Tribunal Superior Eleitoral está sobrecarregando Vossa Excelência. Não, mas faz parte, presidente. Nós todos já passamos, vamos passar alguns pela segunda, terceira vez, como meu querido ministro Gilmar já segue pela terceira vez na presidência. A ministra Carmen Lúcia está à direita na bancada. Tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos, curtos na altura do pescoço. Usa toga preta sobre blusa branca. Da competência de cada um. Mas agradeço a Vossa Excelência o apoio que tem dado. Cumprimento Vossa Excelência na pessoa de Vossa Excelência, todos os senhores ministros, o vice-procurador-geral da República hoje, a doutora Alexandre Espinosa, os senhores advogados, especialmente aqueles que assumiram a tribuna quando houve as sustentações orais,
E queria, presidente, cumprimentar inicialmente Vossa Excelência e o ministro Gilmar por terem trazido um tema tão candente, tão sério, tão grave. Mas antes de cumprimentar pelo voto e pela pauta, eu queria, é a primeira vez que falo depois de quinta-feira, quando Vossa Excelência fez referência ao capacitismo, e, portanto, queria também dizer que esta é uma pauta importante para o Poder Judiciário levar adiante, no sentido de fazer com que todas as formas de preconceito sejam superadas. Lembrando, presidente, que daqui a uns dias vamos comemorar, lembrar e refletir sobre os 36 anos de vigência da Constituição brasileira, e a única ação afirmativa por cota que o texto originário da Constituição brasileira trouxe foi exatamente nesta matéria, que é o inciso 8 do artigo 37, que estabeleceu que haveria sempre cotas em concurso público para deficientes, a despeito de a gente ainda ter concursos realizados no Brasil sem o cumprimento desta exigência. Mas isto dá bem a demonstração da importância. STF decide se liberdade religiosa justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado pela União e se esse direito permite que a pessoa exija procedimentos cirúrgicos que não estejam previstos no Sistema Único de Saúde, o SUS. E não apenas contracenar com os que são diferentes, até porque todos nós temos as nossas deficiências e as nossas competências, os nossos talentos e as nossas limitações. Portanto, quem se acha superior porque olha o outro, porque apresenta alguma limitação física, se esquece que o pior não é a limitação física, é a limitação moral e ética e limitações de outra natureza que nos impedem de viver com autonomia e dignidade, que, aliás, é o tema principal deste julgamento, destes dois julgamentos. Quanto ao tema, presidente, como já havia até anotado e feito saber a Vossa Excelência, eu trago um voto escrito, que vou fazer juntada, e, portanto, apenas farei brevíssimas observações no sentido de acompanhar tanto o voto no processo de relatoria de Vossa Excelência quanto do ministro Gilmar Mendes. O ministro Flávio Dino começou fazendo a referência extremamente importante. Estamos falando de Estado laico, mas de seres humanos que têm fé ou podem ter fé, e na maioria tem. Portanto, o Estado é que é laico, leigo. Nós não. Nós somos seres humanos que, na nossa espiritualidade e na nossa autonomia, podemos e devemos, e a maioria realmente são dotados e fazem escolhas levadas pela sua fé. E, neste sentido, é que a liberdade religiosa veio trazer um outro patamar, inclusive nessa matéria que nós estamos aqui cuidando, que é o direito de recusar um tratamento eventualmente facilitado pela circunstância de que, na sua autonomia, pode-se optar por outro tratamento e isto tem que ser custeado pela sociedade, pelo Estado, no exercício dos direitos constitucionais. Eu faria uma lembrança aqui, presidente, que na Constituinte, já que falei da Constituição do período de formação, o doutor Hilton Rocha fez uma verdadeira peregrinação, ele que foi até da comissão dos chamados notáveis, e introduzia, e ele fez várias explanações, e consta dos debates constituintes, que não garantia a liberdade do paciente de escolha de tratamentos, era ainda uma reserva, ele dizia, medieval de mercados. Eu, menina, ainda via que o médico podia fazer uma receita que, pelo menos teoricamente, só o farmacêutico sabia de que se tratava. Ninguém sabia, ninguém conseguia ler, era um traço, às vezes. Nossos pais não sabiam do que remédio era aquele, para que era, nem nada disso. E, felizmente, neste tema, o mundo mudou, o direito mudou, a vida mudou. Nós temos direito de saber e até de não saber do que estamos sendo cuidados. Aliás, a pessoa inteligente cuida da doença, cuida da saúde, não trata da doença, na medida do possível. E, portanto, nos casos de tratamento necessário, é preciso que a pessoa saiba do que se cuida e, portanto, qual a escolha que ela faz, especialmente quando se tratar, como neste caso, de negativa de um tratamento, pela sua liberdade religiosa, que, na verdade, como todas as formas de liberdade, são apenas expressões da liberdade humana e da dignidade humana. Tudo isso para dizer que, portanto, presidente, tenho que esta opção feita no sentido de não se ter um tratamento, de poder escolher outro que tenha a indicação com iguais competências ou até
efeitos diferentes, mas que são da escolha de cada um, está no espaço de autonomia, no espaço de dignidade autônoma de cada pessoa, no exercício de suas liberdades. Portanto, eu também faço a ressalva que Vossa Excelência já fez quanto a crianças ou aqueles que não estejam em condições de fazer as escolhas. Como nós temos, no caso de doação de órgãos, que foi hoje mencionado pelo ministro Alexandre, ela é prévia, evidentemente, e, portanto, aqui também nós temos que, se a pessoa se tornar ou estiver em situação de incapacidade para exprimir sua escolha, mas que tiver previamente feito, eu acho que vale, como foi posto. Também estou de acordo quanto à objeção de consciência por parte do médico, sem que haja qualquer ônus, nem para médico, nem para paciente, quanto às escolhas feitas. E, como disse, estou presente fazendo juntada de um voto escrito e acompanhando as inteiras, o voto de Vossa Excelência e do ministro Gilmar e também as teses apresentadas como voto, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Chegamos, então, ao final do julgamento. Tenho o prazer de proclamá-lo. No recurso extraordinário 979742 da minha relatoria, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso extraordinário, sendo aprovada a tese proposta. E no recurso extraordinário 1.212.272, do ministro Gilmar Mendes, foi julgado prejudicado o recurso extraordinário, aprovada a tese por ele proposta, que já li ao início, com os complementos que os colegas sugeriram. Basicamente, nós decidimos que as pessoas que professam a religião Testemunhas de Jeová têm direito à recusa do tratamento médico que envolva transfusão de sangue, notadamente quando existam tratamentos alternativos, e, mais do que isso, têm direito a se deslocarem à unidade do Sistema Único de Saúde de outra localidade, caso no município onde estejam domiciliados não haja esta possibilidade. Portanto, uma vez mais, é afirmada a posição deste Supremo em favor da liberdade religiosa e compatibilizando-a com o direito à saúde e o direito à vida. Parabéns a todos que se empenharam por esse resultado.